Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao quarto episódio da série Mães Reais. E hoje eu vou falar sobre a mais pedida, vou falar sobre a Rainha Vitória. Então vamos lá conhecer um pouco sobre essa mulher, sobre a maternidade da Rainha Vitória? Então, só para dar um pouco de background, a Rainha Vitória nasceu em 1819 e aos 18 anos virou Rainha da Inglaterra. Pouco tempo depois, uns 3 anos depois, ela casou com Albert, que era seu primo. E foi realmente uma história de amor. Eles eram apaixonados um pelo outro, existem relatos dela no diário dizendo o quanto ela estava apaixonada, o quanto a vida sexual deles ia muito bem, obrigada. Então não é de se espantar que eles tiveram 9 filhos juntos. E 7 deles foram nos primeiros 10 anos de casamento. Imagina, gente. Nos primeiros 10 anos de casamento, 7 filhos. Eu tenho 10 anos de casamento, tenho 2 filhas e é complicado. É sabido que a Rainha Vitória não gostava de estar grávida. E a gente sabe que tem mulheres que experienciam a gravidez de forma diferente, né? Eu, particularmente, sou uma ótima grávida, me sinto super bem. Mas a Rainha Vitória dizia que sentia muito cansaço, muita falta de energia. E ela não gostava do quanto a maternidade exigia dela. Eu acho que ela não tá sozinha nessa, né, gente? Eu que não tenho cargo importante nenhum, me senti realmente afastada do mundo real e tendo apenas 2 puerpérios. Imagina só a mulher que era rainha da Inglaterra passando por 9 gravidezes e 9 puerpérios. Não deve ter sido fácil. Mas você deve aí estar pensando, mas era uma privilegiada, tinha muitos funcionários. Isso é claro, é óbvio, não é gente como a gente. Mas era um ser humano, é uma mulher como nós, e os impactos físicos e psicológicos que uma mulher passa são iguais, seja ela rainha ou plebeia. E a gente está falando aí do século XIX, onde passar por um parto era também correr risco de vida. E ela era uma mulher pequena, magrinha, imagina só passar por 9 situações de risco de vida. Além da parte física, tem obviamente a parte emocional. Imagina a bomba de hormônios, que é você passar por 9 gravidezes, e também a parte social, já que por conta da gravidez e do puerpério, ela tinha que se afastar muitas vezes da sua função de rainha, que era uma coisa que ela gostava, e tinha que ceder, tinha que dar espaço para que o marido dela pudesse representá-la. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sido uma mãe amorosa ou tenha sido menos mãe, como a gente fala hoje em dia. Eu acho, na verdade, que se a Vitória fosse mãe nos tempos de hoje, ela estaria aí no Instagram publicando seus relatos com aquela hashtag mãe real, maternidade real, porque ela falava, ela escrevia, ela era bem honesta com os sentimentos que ela tinha. Mas isso era um grande tabu, imagina só, até hoje ainda é um pouco, imagina só no século XIX, a rainha está escrevendo que detestava amamentar, que ela se sentia como se fosse uma vaca, ou que ela achava que recém-nascidos eram feios, que pareciam sapos, ou quando ela respondeu pro tio dela, o tio dela Leopoldo escreveu para ela dizendo que desejava que ela tivesse uma grande família, e ela respondeu de volta dizendo algo como: por que você está desejando que eu passe por isso várias vezes? Adicione isso ao fato de que ela foi viúva precocemente. O Albert morreu com apenas 42 anos, a filha mais nova deles tinha só 4 anos. Então, por 40 anos da vida dela, ela foi mãe solo. Novamente, vamos falar dos privilégios. Eu sei que ela tinha bastante funcionários e ajudantes, mas a questão emocional de lidar com filhos e de pensar a responsabilidade dos filhos caía também muito sobre ela. Então, eu acho que isso, o fato dela ter enviuvado muito cedo, também impactou na forma como ela maternava. Era sabido também que o Albert recebeu a paternidade assim de uma forma mais natural, enquanto ela demorava um pouco até se engajar com as crianças. Ela não gostava muito do período de recém-nascido e começava a curtir mais quando eles estavam maiorzinhos. Mas há os relatos das damas de companhia dela dizendo o quanto ela era presente na vida dos meninos, que ela era bem participativa. Assim como a mãe dela, para quem assistiu o episódio que eu postei ontem, ela também foi uma mãe bastante controladora, principalmente com Albert, que era o herdeiro, que sucederia ela ao trono. Ela era preocupada porque ele não era muito inteligente, não era um bom estudante, então ela ficava ali meio que controlando ele, e a relação deles não era muito boa. Inclusive, ela meio que culpava ele pela morte do marido dela, Albert, porque ele morreu pouco depois de ter ido visitar o filho, porque o filho estava tendo um caso com uma atriz, ela queria que ele terminasse esse caso, e o Albert foi lá para tentar convencer o filho, e nesse dia eles caminharam pela chuva. Então ela atribuía ao filho o fato do Albert ter adoecido e morrido.
Apesar dela ter essa relação conflituosa com o filho, tem cartas dela dizendo da preocupação que ela tinha com ele, principalmente porque ela achava que ele era muito parecido com ela. Então eu acho que também não vai ser a primeira mãe aí que talvez pegue mais pesado no filho que ela se reconheça mais. Então eu vejo muita biografia da Vitória focando muito nessa questão dela não ter sido uma mãe muito amorosa, mas há também vários relatos, entradas no diário dela, onde ela fala das maravilhas de ser mãe, que ela diz que parece um milagre você ter um filho. Tem uma carta que ela escreveu para uma duquesa que tinha perdido um bebê, que ela responde dizendo que está sentindo muito e que só pode imaginar o que ela está passando e que só de imaginar ela pensa nas preciosidades que ela tem em casa e o medo de que um dia algum dos filhos dela seja tirado dela. Ela também fala, escreve relatos de como ela achava bonita a relação do Albert com os filhos. Então eu acho assim que ela curtia a maternidade, mas era uma mãe como as mães de hoje que a gente vê, uma mãe moderna que tinha que conciliar muitas funções com a maternidade. Eu acho que quem é mãe está assistindo aí vai se identificar, porque a maternidade tem essa dualidade, né? Tem horas que a gente está apaixonada pelos nossos filhos, que a gente só pensa neles, mas também tem momentos que a gente está, meu Deus, eu só queria um minuto de paz para focar na minha carreira ou para curtir com o meu marido. Então, quem nunca, né, gente? Então é isso. Essa é a Rainha Vitória como mãe. Eu acho que mais real, impossível.